Poluição e prevenção do ar. Aula de Ciências, 24 de julho. O estudo da atmosfera e dos fenômenos que ocorrem nela é chamado de meteorologia. Os meteorologistas utilizam diferentes instrumentos para analisar a umidade do ar, a direção dos ventos, a variação de temperatura e outras condições atmosféricas. Com essas informações, eles conseguem fazer a previsão do tempo. A previsão do tempo é muito importante para diversas atividades humanas, como a agricultura e o tráfego aéreo, por exemplo. Assim, a meteorologia fornece informações úteis para o agricultor planejar o plantio, para os aviadores decidirem as rotas seguras e seguir, e para os engenheiros planejarem uma construção. Além dessas situações, todas as pessoas podem usar a previsão do tempo para decidir se devem sair de casa mais agasalhadas ou não, ou para planejar uma viagem para a praia, por exemplo. Preservação do ar. Algumas fábricas e veículos liberam substâncias que poluem a atmosfera. Observem a imagem no livro. Em cidades com grande quantidade de veículos liberando gases na atmosfera, muitas pessoas sentem dificuldade para respirar e podem ficar com os olhos irritados. As condições do ar afetam nossa saúde também de outras formas. O excesso de poeira por falta de chuvas e a presença de micro-organismos no ar contribuem para a transmissão de infecções, como gripe, resfriado e conjuntivite, entre outras doenças. Além de prejudicar a saúde humana, a poluição atmosférica afeta todo o ambiente. Entre outras consequências, provoca mudanças na composição do ar, reduz a filtragem dos raios solares e altera a temperatura da Terra. Para amenizar esses problemas, algumas medidas podem ser tomadas. Por exemplo, manter os automóveis regulados, colocar filtro de ar nas chaminés e nos escapamentos dos veículos, utilizar combustíveis menos poluentes, evitar as queimadas e o desmatamento de florestas, utilizar transporte coletivo sempre que possível, dar preferência aos meios de transporte que não emitem gases tóxicos, como a bicicleta, plantar árvores e manter as cidades bem arborizadas. Cuidar da qualidade do ar é fundamental para a vida na Terra. Essa é uma tarefa que todos os seres humanos devem estar envolvidos. Bom, neste capítulo você viu que o ar é composto de uma mistura de gases, vapor de água e impurezas. O ar apresenta características próprias. A qualidade do ar afeta os seres vivos e o ambiente. A arborização e o uso de filtros de ar ajudam a controlar a poluição. Texto complementar sobre poluição do ar. A poluição do ar é provocada principalmente pelos motores dos veículos, indústrias como as siderúrgicas, refinarias, fábricas de cimento e papel, queimadas e incineração do lixo doméstico. Os veículos como os automóveis, ônibus, motos, caminhões, etc., são considerados os principais agentes poluentes do ar, porque eles liberam um gás incolor, sem cor, inodoro, sem cheiro, extremamente tóxico, conhecido como monóxido de carbono. Esse gás tem a capacidade de se ligar à hemoglobina, formando um composto chamado carboxiemoglobina, que impede o transporte de oxigênio pelas hemácias, dificultando a oxigenação dos tecidos, levado à perda de consciência e até à morte. Os móveis também são responsáveis por liberarem partículas que ficam em suspensão no ar, produzidas principalmente pelo desgaste de pneus e freios. A queimada de óleo diesel por alguns automóveis e de carvão mineral por indústrias produzem dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, gases tóxicos que causam diversos distúrbios respiratórios nos seres humanos, como asma e bronquite. Esses dois gases reagem com o vapor de água encontrado na atmosfera, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico, que se dissolvem na água das chuvas e caem na terra na forma de chuva ácida. Ácidas alteram a composição do solo, causando prejuízos
a plantações, florestas e ecossistemas aquáticos, além de corroer prédios, casas, monumentos, etc. As indústrias siderúrgicas e as fábricas de cimento também são responsáveis pela poluição do ar. Elas liberam na atmosfera partículas sílicas que ficam em suspensão no ar, provocando doenças pulmonares como fibroses e efezemas. Durante o inverno, por causa da poluição do ar, é muito comum ocorrer nas cidades grandes um fenômeno que é chamado de inversão térmica. Durante esse fenômeno, ocorre a dispersão de gases que acabam ficando muito próximos ao solo, causando irritações das vias respiratórias e problemas respiratórios, principalmente em crianças. Diminuir a poluição do ar. Entre os elementos indispensáveis à vida, o ar é um dos principais. As atividades humanas provocam a poluição do ar, que pode refletir em enormes danos à natureza e ao próprio homem. Nos últimos anos, o que mais se destaca nos meios de comunicação são notícias relacionadas ao clima, tais como a poluição do ar, que é gerada pela queima de combustíveis fósseis, emissão de gases industriais, queimadas, entre outros. E isso tem provocado o aumento das temperaturas globais, efeito estufa, elevação dos níveis dos oceanos, entre outros que estão relacionados. Diante da situação, é preciso que a sociedade atual tome algumas atitudes rigorosas em relação à poluição do ar. Existem inúmeras dicas corretivas e preventivas para tentar amenizar esse problema, entre elas, estipular limites nos níveis de poluição nos ambientes urbanos e rurais, critérios rigorosos quanto às normas de emissão de gases, monitoramento periódico das fontes poluidoras, incentivar o uso de tecnologias menos poluentes, o uso de equipamentos que reduzem os níveis de gases emitidos, dos quais podemos citar catalisadores automotivos, filtros despoluidores nas chaminés das indústrias, além de outros. Monitorar constantemente lugares onde são depositados resíduos sólidos para que não haja incêndio, controle diário da qualidade do ar, promover reflorestamento de áreas degradadas, elaboração de projetos de caráter preventivo contra possíveis poluições atmosféricas e de grande proporção, controlar queimadas, lavouras, pastagens, florestas, evitar o uso de agrotóxicos, dando preferência para o controle biológico, prevenção de florestas naturais, implantação de sistemas de transporte coletivo de qualidade, criação e expansão de áreas verdes nas áreas urbanas, como praças arborizadas, parques ecológicos e jardins. Vasto do que o mar e ninguém me pode ver. Todo mundo é meu lugar, sem mim não podes viver. O que sou? Adivinhou? Assista ao vídeo que fala um pouco sobre a poluição do ar. A resposta da adivinha tá aí embaixo, hein? Beijo! Espero que vocês tenham gostado da aula.